se libertar disso, tá? Então, sem mais delongas, vamos embora. Uma definição de abuso de um grande professor que tive no passado. Preste muita atenção. Essa definição é uma definição bem específica que ele dá. A definição de um abuso é um encontro entre o líder forte e um discípulo fraco, inseguro. Eu coloquei fraco, coloquei como uma fraqueza emocional, insegurança, em que o forte usará o nome de Deus para influenciar o fraco a tomar decisões financeiras, emocionais, espirituais, afetivas que vão lhe gerar prejuízo. Então, o contexto do abuso espiritual acontece de que forma? Ele acontece quando um líder que tem um poder de influência, todo líder tem um poder de influência, o líder tem um poder de influência sobre seus liderados. E liderados existem de todas as formas. Existem liderados que têm uma emoção equilibrada, tem liderados que têm uma emoção desequilibrada. Existem liderados de todas as formas. Então, quando um líder forte encontra um liderado que tem pouca segurança em si mesmo, ele consegue usar da sua autoridade, inclusive do nome de Deus, para fazer com que essa pessoa tome decisões que é bom para o líder, mas não para a pessoa. Eu vou dar vários exemplos aqui, tá? Darei vários exemplos aqui. Então, o abuso é quando uma autoridade é usada de forma excessiva sobre seus liderados e também quando um líder usa de seus liderados para suprir a sua vontade, sem que esses liderados estejam conscientes disso, tá? Então vamos lá. Eu vou dar vários exemplos aqui, tá? Mas eu queria novamente que você prestasse muita atenção nessa definição. Um líder forte. Quando a gente coloca um líder forte, é um líder que tem um poder de eloquência, ele tem um poder de controle, ele tem um poder de manipulação. Nem sempre ele faz isso de forma consciente, tá bom? Nem sempre ele faz isso de forma consciente. Mas o liderado sempre está caindo no abuso espiritual sem consciência de que está no abuso espiritual. Então ele está no engano, tá bom? Então vamos para os exemplos aí, vamos especificar mais. É, só um momento que abriu outra coisa que não era para abrir. Vai. Ó, um abuso não acontece no campo do intelecto, mas no campo das emoções e dos afetos. Por isso, todos que não têm a sua identidade firmada estão sujeitos a isso. Aqui é algo que eu falo muito. Vocês veem que eu falo muito de identidade. Identidade de escravo, identidade de filho. A identidade é tão importante em todos os quesitos. Só cai em um abuso quem não tem a sua identidade muito bem firmada em Cristo. Uma pessoa que não tem a sua identidade muito bem firmada em Cristo, ela não vai ter essa identidade por algum trauma emocional que gera nela uma falta de algo. E esse líder, quando ele aparece buscando suprir essa falta de algo. Então, esse liderado abre o seu coração totalmente, sem reservas, para esse líder. Só que esse líder tem segundas intenções. E aí acontece o abuso, tá bom? Vamos continuar. Aqui é um ponto que eu falei na aula passada. A maioria dos cristãos enxergam seus líderes como homens e mulheres comissionados por Deus para os guiar em sua vida espiritual. Porém, existe uma linha tênue entre honrar e idolatrar seus líderes. É uma linha muito fina. E aqui você tem que tomar muito cuidado. Inclusive, usarei-me muito como exemplo. Por quê? Porque se você está vindo aqui semanalmente, quer dizer que eu estou influenciando sua vida. Automaticamente eu já me tornei um líder de forma consciente. Não é algo oficial assim. Eu sou seu líder, não, não é. Mas
No momento que eu tenho o poder de te influenciar, eu já estou liderando sua vida. Então, eu me usarei muito com exemplo. E eu vou dar aqui alguns exemplos da diferença entre honrar e idolatrar. E eu quero que você seja muito sincero, tá? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, hein? Não tinha programado isso não. Mas vamos lá, vamos ver quem tem coragem. Quando você honra um líder, porque você não tem problema honrar o líder, você deve honrar um líder. Você honra pela diferença, pela mudança que ele causou na sua vida, pelo canal de Deus que ele é na sua vida. Então, com isso, você honra essa pessoa. Você empodera, você reconhece o valor. A honra é nada mais do que reconhecer o valor que essa pessoa tem em sua vida. E aí você vai reconhecer através de palavras, você vai reconhecer através de presentes. Tem pessoas que, por exemplo, eu tenho canecas aqui que eu ganho de alunos. Então eu encontro pessoalmente esse aluno, eu tenho canecas, está escrito gratidão. A pessoa sabe que eu gosto de basquete, me deu uma caneca do Lakers, que estão guardadas aqui. É uma forma pequena da pessoa me honrar com um presente. Pode me honrar com palavras, pode me honrar falando de mim para outras pessoas. Com certeza, tem pessoas aqui que estão aqui porque outra pessoa falou de mim para essa pessoa. É uma forma de me honrar. Agora, o que seria idolatrar? E eu estou falando isso muito sério porque eu já percebi alunos me idolatrando. Não precisa ter muito para idolatrar, tá? É muito tênue. E quando eu percebo idolatria, eu logo corto a relação. E foi o que eu fiz com essa pessoa. Percebi uma idolatria e não tinha um espaço para explicar que era uma idolatria. Cortei a relação. Idolatria, uma forma de idolatria muito sutil, muito sutil. Você concorda com tudo que eu falo sem questionar. Se você concorda com tudo que eu falo sem questionar nada, você está me idolatrando. É como se você não estivesse dando um, o, a abertura, a hipótese que eu falho e erro. É como se passasse na sua cabeça que o Abner, tudo que o Abner fala tá certo, eu concordo com tudo. Então você tá me idolatrando. Eu estou sendo um semideus na sua vida. Só que nem tudo que eu falo é para você. E tome muito cuidado com isso, tá? Essa aula eu vou abrir mesmo o meu coração. Por quê? Porque eu vejo muito isso acontecer. O abuso espiritual de forma sutil. A pessoa nem tem ideia. Todo líder, eu vou colocar isso no slide à frente, mas senti de falar agora. Todo líder tem uma tendência a ser um abusador. Na verdade, toda pessoa, tá? Toda Ah, pessoa. beleza. Com licença, eu posso fazer uma pergunta? Porque você falou em questão de concordar, mas e se o que você está falando é o que a pessoa entendeu e, e a pessoa concorda porque, na verdade, eu vou falar de mim, né? Que quando você foi falando, eu me enxerguei. E eu observei que eu concordo com muitas coisas que você, tudo praticamente tudo que você falou. Mas esse é a base que eu tenho do mundo espiritual que eu estou tendo, que eu estou aprendendo aqui com você. E eu ainda não aprofundei. Como é que eu vou saber se está certo ou está errado? Você É, entendeu? entendi sua pergunta. É, o que eu quero dizer com concordar com tudo? Eu quero dizer que eu, você precisa sempre dar a abertura de que eu sou um ser humano e eu erro. O concordar com tudo que eu digo é quando a pessoa não tem mais questionamento no coração dela. Ela não tem filtro para me ouvir mais. Entende? Ela não tem mais filtro para me ouvir. Tudo que o Abner falou, eu recebo, aceito, é a verdade. Certo? Então eu já tive pessoas, sendo bem sincero, abrindo mesmo meu coração, eu já tive pessoas, alunas, que brigaram com o noivo porque ele concordou de um vídeo, discordou de um vídeo meu. Entende o que eu tô querendo dizer? E eu vejo isso acontecer. Às vezes eu convivo com outros líderes e quanto esses líderes estão com seus liderados. E é muito nítido ver os liderados que honram e respeitam, mas aqueles que idolatram. É muito nítido, eu consigo enxergar isso. Então, o que que eu quero dizer?
é que não tem certos momentos que você vai concordar com tudo que eu falo porque você tem a mesma linha de pensamento. Mas no seu coração sempre tem que ter um filtro, sempre. A única pessoa que não erra é Deus, só. Então você sempre tem que ter um filtro em qualquer pessoa que você vai ouvir. Será que é isso mesmo? Você tem que ser igual os bereanos. Não sei se você já ouviu falar dos bereanos. No Novo Testamento, a Bíblia fala que os bereanos era um povo que vivia em Bereia, por isso que bereanos. A Bíblia relata que eles eram cultos. Tudo que Paulo falava, eles iam para a palavra de Deus para saber, para investigar se era isso mesmo. Entende? Então é esse tipo de comportamento que eu estou dizendo. A pessoa não tem mais filtro nenhum para me ouvir, me ouve, recebe tudo. Ah, Abner, tudo que você fala tá certo, tudo que você fala é bom. Então saiu da honra e foi para idolatria. E aí o que acontece nisso é que uma das coisas que ruim que acontece, eu estou influenciando sua vida, eu estou guiando sua vida, não é mais o Espírito Santo. Eu não estou sendo mais um canal, eu estou sendo a fonte. E segundo, se eu falhar com essa pessoa, se eu falar algo contra ela, ser rude com ela, ser duro com ela, ser firme com ela vai sair logo da idolatria, ela vai sair para o desprezo. É sempre assim. A pessoa que idolatra é só avaliar dentro de uma comunidade. As pessoas idolatram um pastor. Se o pastor cometer uma falha, ele já não é mais um homem de Deus. Ele não serve para nada. Começam a atacar pedras naquele homem pelo um simples erro que ele cometeu. Porque a idolatria é isso. A idolatria, ela tá lá no alto, mas quando a pessoa falha, ela vai totalmente pro excesso. A honra não. A honra, você sabe que é um ser humano e que ele vai falhar. E quando ele falha, você simplesmente não deixa de honrá-lo, né? Eu já tive oportunidade de homens que viveram do seu ministério por mais de dezenas de anos e falharam feio, assim como eu já falhei feio. Sentaram na minha mesa para conversar comigo, falar assim: eu fiz isso, isso, isso e isso. O que que você acha disso? O que que você pensa sobre isso? Pessoas que influenciavam minha vida, a vida deles influenciava a minha vida. Eu olhei pra ele e falei assim: não mudou nada. Você falhou, você é homem, não mudou nada. Eu continuo te olhando com o mesmo respeito que eu tinha. Você cometeu erro, amanhã pode ser eu. Então, continua da mesma forma. Isso é a honra. A honra é quando você entende quem é a pessoa, independente das ações dela. Eu sei a mudança que essa pessoa me trouxe. Eu sei que ela é de verdade, independente se ela tem um deslize ali ou não. Então, você tem que tomar muito cuidado entre honrar e idolatrar, tá? Então você tem que sempre estar conectado, seu coração, ao Espírito. O Espírito testifica se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. E outra coisa, às vezes o que está sendo dito é verdade, mas não é para o seu contexto agora. Então, de repente, eu conto uma história e falo sobre você se arriscar em fé. Mas no momento que você está vivendo na sua vida, na situação que você está vivendo, não é para você se arriscar, é para você esperar. É só o Espírito Santo dentro de você testifica o que é para agora, o que não é, o que é verdade, o que é mentira, o que é a minha opinião, o meu viés e o que é o que ele tem para você. Então você tem que tomar muito cuidado com o idolatrar seres humanos, seja ele homem, seja ele mulher. E na maioria das vezes fazemos isso com líderes, tá? Porque nós estamos falando de abuso espiritual. Então eu vou falar de líderes espirituais. Porém, você pode fazer isso com seu pai, com a sua mãe. Você pode idolatrar seu pai e sua mãe. Ah, a sua mãe e o seu pai podem idolatrar você, tá? Tudo pode ser. Você pode idolatrar sua esposa, você pode idolatrar seu marido. Então você tem que tomar muito cuidado com a idolatria, porque a idolatria, a pessoa que você idolatra, ela tomou um lugar no seu coração que deveria ser de Deus. Daí que vem a idolatria, entendeu? Porque a idolatria lá no Velho Testamento era construir imagens, certo? Eles adoravam outros deuses. No nosso país, pelo menos, Brasil, não se tem esse costume. Na maioria, do contexto que eu falo, né? Do contexto que eu falo que a maioria são cristãos evangélicos. Não tem tanto esse costume. Mas você pode idolatrar de que forma? Quando você coloca
o seu marido num lugar acima de Deus, sua esposa num lugar acima de Deus, seu filho num lugar acima de Deus. Isso tudo é idolatria. Essa pessoa tomou um lugar no teu coração que é mais importante e tem maior prioridade do que Deus. Então a idolatria é algo muito. Um momento nós vamos falar, fazer uma aula só sobre idolatria. Mas hoje nós vamos falar da idolatria a líderes espirituais, porque o assunto é abuso espiritual. Quando o cristão não tem a consciência de que uma liderança é apenas uma função e não uma posição, ela abre o seu coração sem reservas, não enxerga mais falhas e passa a pensar que a voz do homem é a própria voz de Deus. Isso nós vemos muito dentro do contexto evangélico, católico também, né? Católico também é muito forte, né? A idolatria ao Papa é muito forte isso. O que o Papa falou, tá falado. É, só que eu não gosto de falar muito, porque eu não sou do contexto católico, as pessoas tendem a olhar como um ataque. Mas tanto no contexto católico quanto no contexto evangélico, a idolatria ela é muito forte. No católico, ao Papa. Nos evangélicos, aos pastores, bispos, apóstolos e todas essas pessoas. Então, nós só caímos na idolatria quando não temos uma clareza da nossa identidade. Segundo, não temos uma clareza da nova aliança que cada função que a pessoa atua é apenas uma função e não uma posição. Logo, ela não está acima de você. Ela está no mesmo nível que você, só que ela tem uma função diferente. E nesse contexto, é o que eu digo, quando você olha a pessoa como posição, você abre o seu coração sem reservas. Vocês não têm ideia, quer dizer, muitos de vocês têm, mas a maioria não. O poder que uma autoridade faz na nossa cabeça. Você já deve ter ouvido falar do gatilho da autoridade. Por exemplo, se você entrar num consultório de um doutor, ele tá lá de jaleco, ele é médico, e de repente ele te dá uma informação, por exemplo, ele te deu lá, esqueci o nome lá do papelzinho, a receita para os remédios que você precisa tomar, ok. Mas de repente vocês estão conversando sobre outro assunto e ele te dá uma orientação sobre finanças. Você sabia que você tem uma tendência absurda de seguir as orientações dele só porque você enxerga ele como autoridade? Mas ele é uma autoridade no campo da saúde, não no campo das finanças. Mas por na sua cabeça ele ser uma autoridade, tudo que ele fala parece que está certo. Certa vez fizeram um experimento. Um homem fez um experimento. Ele queria entender por que que o Hitler conseguiu influenciar tantas pessoas. A Alemanha, o tamanho da Alemanha, pessoas cultas, ele conseguiu influenciar as pessoas para fazer aquelas atrocidades. Aí o que ele fez? Ele fez um experimento sem avisar para as pessoas. Olha o experimento do cara. Ele pegou um cientista considerado autoridade e pegou como se fosse um paciente. O cientista e o paciente sabiam que era combinado. Os dois sabiam que era combinado. Mas tinha um médico novato, que estava auxiliando o cientista. Qual que era a ideia da questão? Cada erro que aquela pessoa cometesse, o médico tinha que dar um choquezinho, de pequenos volts, assim. A cada erro, um choquezinho. A cada erro, um choquezinho. E aí ele conversou com vários cientistas e falou assim: você acha que essas pessoas chegarão no limite do choque? Porque o limite era 450 volts. O choque ia aumentando a cada erro. E o limite era 450 volts. A maioria pensou que o médico novato não aceitaria aumentar mais do que duas vezes. Porque o médico novato é o único que não sabia que era um experimento. O médico experiente sabia e aquele que estava de cobaia também sabia. Então, na hora que o médico novato dava o primeiro choque quando o fulano errava, o médico experiente falava assim, mais forte. Aí o médico novato dava o choque. Aí o cara errava ele mais forte. E o médico continuava dando, mesmo sabendo que aquilo estava fazendo mal para o ser humano. 60% dos médicos chegaram aos 450 volts. 60%.
O que isso nos mostra? É que o que o médico experiente fazia? Ele falava assim, ó, o médico novato falava assim, mas isso vai fazer mal para ele. O médico experiente falava o seguinte, mas é pela ciência. Nós precisamos saber o resultado. E aquele médico novato, pela ciência, pela eloquência do médico experiente, ia lá e dava o choque mais forte num ser humano, a ponto de levá-lo à morte por causa do experimento e em favor da ciência. 60% foram até o limite. Só que graças a Deus era combinado, certo? O menino lá não estava tomando choque de verdade. O que isso nos diz? É o poder que uma liderança tem sobre seus liderados. No contexto do abuso espiritual, o médico não vai falar é pela ciência, mas o médico vai falar o quê? É por Deus. Vai usar o nome de Deus para influenciar os liderados a fazer aquilo que ele quer que eles façam. Uma liderança tem um poder absurdo sobre seus liderados. Por isso que, então, isso era um exemplo de um abuso espiritual. Esse é um exemplo de um abuso, mas não era espiritual, porque o médico não estava no contexto espiritual. Mas eu estou usando esse exemplo para você entender como o abuso funciona e como a liderança tem um poder sobre os liderados. Logo, no contexto do abuso espiritual, o médico seria o pastor, seria o profeta, seria o líder de célula que falaria: é Deus, você tem que fazer por Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem uma célula lá e você tem reunião de discipulado, tem célula, tem culto, tem ensaio do louvor, tem um monte de coisa. A cada dia da semana você está ocupado com uma coisa. Aí, você não tem mais tempo para sua família. O que que acontece? O líder espiritual que está fazendo abuso, ele vai falar assim: primeiro as coisas de Deus, depois a sua família. E você que considera essa pessoa um líder espiritual, um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca vai decidir contra ela. Peraí, é mesmo, as coisas de Deus primeiro. E sendo um pai, e sendo uma mãe, sendo uma esposa, sendo um marido, tá sendo ausente no lar para fazer as coisas de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus, porque as coisas são simplesmente funções e cronogramas humanos. Quando você sabe que a coisa é de Deus? É quando Deus te fala para fazer. Quando Deus te fala para fazer, você está fazendo algo que Deus mandou. Mas um abuso espiritual, ele se contextualiza quando você faz algo que um líder mandou, pensando que é Deus. Porque o líder usa o nome de Deus. Só que o grande problema é que você não questiona isso. Quando uma pessoa ela vai perceber que ela está sofrendo um abuso, ela já está extremamente machucada em suas emoções. Provavelmente já decepcionada com Deus. Eu fiz uma mentoria alguns dias atrás com uma mulher que eu fiquei ouvindo ela 40 minutos, pra você ter ideia. A mentoria é 1 hora, era uma sessão experimental. E nos primeiros 40 minutos eu não abri a boca. Só falando, 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 falando. E qual era o contexto? Ela ouviu profecias que coisas iam acontecer e as coisas aconteceram ao contrário. Aí ela se machucou, se decepcionou com Deus e agora ela já não consegue orar, pedir, se relacionar com Deus, porque ela já enxerga que essas coisas não vão acontecer. Mas qual era o grande problema? Eram as profecias dar errado? Não vejo que era o grande problema, porque nem toda profecia, como eu já falei para você, vai se manifestar. O grande problema é ela viver e colocar toda a sua segurança na profecia do homem de Deus. A segurança dela está, aquele é um homem de Deus. Eu lembro que eu fiz eu faço, né? Eu acompanho uma pessoa que, que era um pastor, caiu em adultério, perdeu tudo, e Deus me direcionou para acompanhar essa pessoa. E aí, uma vez ou outra eu faço uma sessão com ela para orientá-la a se reerguer.
E o contexto, muitas vezes eu tô falando algo e eu percebi, uma pessoa mais velha que eu. Engraçado, eu tenho muitos alunos muito, acho que a maioria dos meus alunos são mais velhos que eu. E esse rapaz falou assim, eu falo os negócios pra ele, e eu sou, depende do nível que eu tô da mentoria, eu sou bem firme com a pessoa. E aí ele falou assim, eu falei, tudo bem, faz sentido o que eu falei? Não. Aí ele falou assim, não, se o homem de Deus tá falando. E quando ele fala isso, eu já sei de onde vem essa frase. Ela vem no contexto de velha aliança, certo? Que o profeta era a voz de Deus. Então ela vem de uma mentalidade de velha aliança e ela vem de uma mentalidade de idolatria à liderança. Então eu preciso desconstruir isso dele para depois passar uma orientação, porque uma orientação minha para ele é levada como o próprio Deus falando. E isso é muito perigoso. Se um líder que não tem experiência é imaturo, ele adora isso. Oh, o cara me chama de homem de Deus. É bom, amacia o ego. Por isso que eu estou dizendo que todo líder tem uma tendência para ser um abusador. Se ele não perceber, ele vai ser um abusador. A maioria, olha no contexto sexual, gente. Toda pessoa que. Toda não, vai. 90% das pessoas que abusam sexualmente de outras é porque foram abusadas. É uma repetição. Portanto, espiritualmente é a mesma coisa. Você sofre um abuso espiritual, você segue sua vida e você vai abusar espiritualmente de outras pessoas. De que forma? Usar o nome de Deus, usar minha liderança, usar minha experiência para falar. É Deus que está falando. Faz isso porque Deus está mandando. E se tu não fizer isso, as coisas não vão dar certo porque Deus fala através de mim. Xetaramaná. Certo? Beleza, vamos seguir. Aqui, ó. Anote isso aí, tá? Que eu vou passar agora. Ou prepara o print aí. Alguns métodos usados dentro do contexto religioso para abusar espiritualmente. Vamos lá. Dons espirituais. E tudo que eu tô falando aqui, ó, tudo que eu vou falar aqui não são coisas ruins. Vou até dar um exemplo antes. E eu quero que vocês mandem no chat, até agora eu não pedi para falar nada no chat, já é 9h30. Então, pelo amor de Deus, falem, tá? Agora é que eu vou pedir. Ter desejos sexuais é algo ruim? Manda aí no chat. É ruim quando. Lá vem a Gabriele causar na aula. Ai, ai. Eu tô perguntando, desejos sexuais são ruins? O desejo sexual é algo ruim? Vamos, gente, vem, 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 vem. Não, não, é ruim quando se pode fazer. Não, não, é, não. A não ser, depende se for pelo mesmo sexo. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado, né? Beleza, mas vocês entenderam do que eu tô querendo dizer. Olha, por que que eu tô falando isso? Desejo sexual é algo que Deus colocou em você. Então, se você tá falando que é ruim ter desejo sexual, então você tá dizendo que é algo que Deus fez algo ruim. Agora, quando é que o desejo sexual ele se torna algo ruim? Quando eu tenho desejo, por exemplo, por uma mulher, a mulher não tem desejo por mim, mas eu quero forçá-la a ter relações comigo e abuso dessa mulher. O sexo é algo criado por Deus, o desejo também. Como diz o Cláudio Duarte, os hormônios não se convertem. Você vai continuar sentindo desejos, certo? E você precisa manter isso no seu controle. Aí vem o domínio próprio. Por que eu usei esse exemplo? Porque tudo que eu vou falar aqui, quase tudo que eu vou falar aqui, não são coisas ruins. Mas por serem usadas em excesso, é um lugar, é um método que os abusadores usam para passar do excesso com seus liderados, tá? Então vamos lá, dons espirituais. Muitas histórias, muitas histórias. Eu vou contar histórias que é mais fácil, tá? Certos homens, já ouvi histórias
de certos homens, verídicas, tá? Que, por ter um dom profético, um dom de liberar palavras de conhecimento para a vida de outras pessoas, e serem abusadores, serem imaturos, serem arrogantes e egocêntricos, começam a usar do seu dom para vantagem pessoal. Então, por exemplo, Deus está me dizendo aqui que você tem que me dar um terreno. Deus está me dizendo aqui que você tem que vender o seu carro e ofertar para a igreja. Eu não estou dizendo isso de forma aleatória, tá? Coisas que de fato acontecem que eu já vi acontecer, tá bom? E pessoas, ó, já ouvi pessoas que, mulher, vou contar a história de uma mulher. Um homem falou: Deus acaba de me falar que você tem que vender o seu carro e ofertar na igreja diretamente para o seu pastor. E o pastor estava lá perto dele. E aí a mulher, passou um tempo, o cara ligou para a mulher, perguntando: E aí, você já tá vendendo o carro? Ó, que loucura. A mulher procurando mesmo vender o carro. E de repente, um dia ela tá passando na rua e o pastor aparece com outro carro novo. E ela olha assim: Nossa, pastor, você tá com outro carro novo, que bom que você conseguiu. Aí o pastor usou esse termo aqui, ó. Você demorou para vir Deus, Deus usou outra pessoa. Essa mulher foi praticamente destruída em suas emoções. Foi para casa chorar, e quem conta isso é o filho dela, tá? Chorou em casa, que não tinha ouvido Deus, que tinha desobedecido a Deus. Até que depois ela chegou à luz, e depois de um tempo, não foi naquele momento, ela entendeu que aquilo não tinha nada a ver com Deus e era simplesmente um abuso. Só que essa pessoa ficou quanto tempo machucada emocionalmente? E o problema é que vai relacionar isso a Deus. Porque ela falou assim: eu desobedeci a Deus. Logo não vai conseguir ter relacionamento com Deus. Mas um homem usou de um dom espiritual para abusar dos seus liderados. Percebe? Outro dom espiritual. Vou usar o dom que é um dom que eu tenho, o dom do ensino. Um dom que é o meu dominante. Quando um líder é um abusador, ele vai usar a habilidade dele de ensinar para fazer com que as pessoas pensem como ele. O foco dele não é ensinar o que Deus está transmitindo por amor às pessoas. Ele quer criar um império para ele. Então ele começa a ensinar e é assim, tá? É assim, dessa forma. Olha isso aqui é muito cuidado, tá? E quando eu falo muito cuidado, eu tô falando pra você tomar cuidado com todos, inclusive comigo. Como eu falo, todo líder tem uma tendência para um abusador. Todo líder tem dificuldade de mudar de ideia, mudar de opinião. Claro, isso é todas as pessoas, mas o líder tem isso mais forte. Por quê? Porque líderes têm opiniões fortes. Então, você tem que tomar cuidado com um líder que ele despreza a opinião de outros líderes. Então você vê: não, o que aquele cara fala eu não concordo, tá sempre desprezando o que o outro fala, sempre desprezar: não, esse aqui eu não gosto do que ele fala, não, isso aqui não é bem assim, não. Ele não chega a ouvir, refletir para expressar a sua opinião. Não, ele já rejeita todas as opiniões e o caminho dele é o único certo. Uma vez eu ouvi da Brené Brown, ela estuda muitas emoções, e ela falou que a arrogância é definida como pensar que a sua forma de ver as coisas é a única certa. Isso é ser arrogante. Portanto, quando um líder usa dos seus dons para manipular e controlar pessoas, ele está cometendo um abuso. Ele não tem o poder de fazer isso. Certo? Segundo, discipulado manipulador e excessivo. O que é um discipulado? Discipulado é quando você tem que prestar contas a alguém mais experiente que você. Alguém lá, você está lá numa comunidade, nessa comunidade alguém separa um líder para te acompanhar. Aí vocês têm ali o discipulado, talvez por telefone, talvez pessoalmente, onde vocês se encontram semanalmente, quinzenalmente, para ele te orientar nos primeiros passos aí do evangelho. Só que esse discipulado começa a ser excessivo, ou seja, toda hora ele quer tá tendo reunião com você. E segundo, ele começa a manipular, ou seja, ó, novamente o que eu vou usar é exemplos para que fiquem mais claros. Não estou julgando nem sentando a madeira em ninguém. Nós vemos isso muito forte dentro do
do contexto de igreja em células. Por quê? Porque o contexto de igreja em células, eles são muito mais fortes no discipulado do que os outros contextos. Então, eu já participei muitos anos, eu já tive mais de 40 discípulos liderados debaixo de mim em várias células. Eu já cheguei a passar dias e dias na igreja, de manhã até a noite, discipulando. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Saía... Eu sei do que eu estou falando porque eu vivi na prática, tá? Os líderes, os liderados, sabe o que eles faziam? Eles perguntavam pro líder se podia namorar com a pessoa ou não, que eles estavam namorando. Eles estavam pensando na faculdade deles. Ele perguntava pro líder qual faculdade deveria fazer. Não era nem pros pais, era pro líder. Muitas vezes, liderados perguntavam pro líder como deveria fazer algo em casa, coisa da família, sabe? Tomar decisões familiares, ele perguntava pro líder. E o líder é que estimulava isso. Uma das grandes frases que eu ouvi, duas frases que eu ouvi muito, tá? Dentro do contexto de célula, e eu era um dos líderes. Uma, um liderado toma uma decisão, aí vem comunicar o líder no meio do discipulado, e o líder fala: por que você não falou comigo antes? Essa é uma frase que rolava muito. Como se o líder precisasse saber tudo que ele vai fazer antes dele fazer. E outra coisa que acontecia muito: vou fazer isso porque meu líder falou, vou fazer isso porque meu líder falou, vou fazer tal faculdade porque meu líder falou, vou namorar com tal pessoa porque meu líder falou, não vou namorar com tal pessoa porque meu líder falou. Percebe o desprezo ao que aí? A pessoa do Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo falou, não é porque Deus me falou, é porque o líder falou. Então ele é um discipulado manipulador e excessivo, aonde o líder inseguro, que gosta de ter controle e manipular pessoas, ele usa daquele acesso ao discipulado, dá o cargo dele de liderança e de homem de Deus para controlar sua vida. Terceiro, exclusivismo institucional. O que é isso? Só a minha igreja leva para o céu. Só a minha igreja tem a doutrina certa. Então, ele usa aquela instituição da igreja. Aqui você ouve a pregação certa. Todas as outras igrejas são erradas. Ou grande parte das outras igrejas são erradas. Tome muito cuidado com isso. Quer dizer, quando você vê isso, você já pula fora, né? Não precisa nem tomar cuidado. Você já tem que pular fora. Quarto, textos bíblicos fora do contexto. Usar texto bíblico fora do contexto para que as pessoas o obedeçam. Um dos textos eu vou colocar aqui, que fala assim: obedeça aos vossos pastores. Muitos usam esse texto dizendo: "Não, na Bíblia diz que você tem que me obedecer. Eu sou o seu pastor." Só que o texto tem um contexto. Nós vamos ler ele daqui a pouco. Então a pessoa usa textos fora do contexto para fazer com que você o obedeça, tá? E são vários textos que nós podemos usar. Um dos textos é o próprio dízimo, né? Que é o Malaquias 3, que todo mundo conhece. Não, se você não der o dízimo na igreja, ó, o portador, o migrador, o devorador. Você sabia que todos eles eram insetos, né? Não é demônio. Os nomes dos eram insetos da época que tinham costume de comer plantações. Não tem contexto nenhum para dizer que aquilo é um demônio agora. Não existe esse contexto. A Bíblia não dá essa base. Aí usa um texto fora do contexto para que você obedeça e dê o dízimo. Estou dando um exemplo, tá bom? Outra coisa, atmosfera de medo e culpa. Você está nesse lugar, por exemplo, você está numa reunião de liderança. Se você entra numa reunião de liderança numa igreja e todo mundo está apreensivo, tem um manipulador ali. Por quê? Uma reunião de liderança, ela deve ser suave, tranquila. Líderes são pessoas, irmãos, na fé, que estão em busca do crescimento das pessoas. Agora todo mundo vai para a reunião de liderança e fala assim: "Ó, pastor, hoje tem reunião de liderança. Hoje vai ser tenso." Então, manipulador. Tá com medo? Você tá com medo do lugar? Como assim? Você tá indo para uma reunião de liderança e você tá com medo? Se é uma liderança sobre evangelho, sobre pessoas, sobre como transformar a vida de pessoas, sobre como mudar pessoas, você tá com medo? Outra atmosfera é a atmosfera de culpa. Você deveria ter feito isso. Por que você não fez isso? Tá acontecendo isso e isso com a célula tal, com o fulano tal, com a pessoa tal. Aí o líder se sente culpado por não estar fazendo mais do que deveria fazer.
A atmosfera de medo e culpa é criado por manipuladores. Chantagens espirituais, que é faça isso por Deus e ele fará por você. Então a pessoa usa de chantagens espirituais. Por exemplo, um exemplo que eu dei da chantagem espiritual foi o próprio carro, tá? Então a pessoa usa de, ó, faça um voto com Deus dessa forma, ó, faça um voto com Deus e faça isso aqui na igreja, sei lá, venha todo dia orar das 4 às 6, faça esse voto e as coisas na sua vida vão acontecer. É uma chantagem espiritual. Ele usa um contexto, não precisa nem usar o contexto do dinheiro, mas faça um propósito, uma campanha na sua casa, abre sua casa e as coisas na sua vida vão acontecer. E ameaças. A ameaça, eu acho que é onde tudo começa. Ameaça. Esses dias eu vi um texto, tá? É que eu não tenho esse texto mais, eu vi um Reels de uma mulher mandando assim pro líder dela, ó, amanhã é aniversário da minha mãe, então não vai dar para eu ir pro culto, porque eu preciso estar com a minha família. Aí o líder fala assim, irmã, você tem que estar aqui. É uma convocação. Primeiro as coisas de Deus e depois a da família. É um, e isso não é algo esporádico, tá? Isso acontece de forma imensa no contexto religioso do Brasil. Então, eu dei aqui vários métodos que um manipulador vai usar, às vezes até de forma inconsciente, mas se você já sofreu ou sofre um desses, você está debaixo de um abuso. E aí eu quero saber, tem alguém aqui hoje que está debaixo de um abuso? Mandem aí sim ou não no chat. Aí, se você já esteve, aí manda aí. Já estive. Não estou, mas já estive. Manda aí. Sim, já estive, já estive, eu já estive. Às vezes sim. Tá, beleza. Para você ver que não é algo esporádico. Quase todos já estiveram. Como eu já disse para vocês nesse slide, todo líder tem uma tendência a ser um abusador, pois líderes têm opiniões muito fortes e têm seu ego amaciado com pessoas que gostam de tudo que ele faz. Então, tome cuidado, não apenas em sofrer abuso, mas também em ser um abusador. Todos vocês aqui, em algum contexto, vão liderar, se já não lideram, tá? Então, aqui, o meu intuito não é só falar sobre você sofrer abuso, mas para você não ser um abusador. Então, ao mesmo tempo que eu toco as suas feridas, eu tô te impedindo de ferir outras pessoas. Porque eu já fui um abusador. Eu já fui abusado e já fui um abusador. É uma consequência e você, na maioria das vezes, vai fazer a mesma coisa e não tem consciência disso, tá? Você acha que as coisas são assim, sempre foram assim. Você só repete, ok? Então, tome muito cuidado com essa responsabilidade que colocam sob suas mãos de guiar outras vidas, tá? Vamos lá. O principal texto usado fora do contexto para justificar uma manipulação e controle. Aqui eu só vou trazer do Novo Testamento, tá? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Esse texto é muito usado. Obedecei aos vossos pastores, aos seus líderes, e sujeitai-vos a eles. Só que olha para quem você tem que obedecer, ó. Porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, por isso não vos será útil. Você tem que obedecer ao seu pastor? Sim. É a mesma coisa da mulher ter que ser submissa ao homem. A mulher deve ser submissa ao homem? Sim, mas isso vai acontecer de forma natural. Se o homem for o cara que está disposto a entregar a vida por ela. Entende? O texto diz isso. Mulher, sejam submissos ao vosso marido. Maridos, amem a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela. Ame como Cristo amou. Toda mulher que se sente amada nesse nível se submete de forma natural. Se não é de forma natural, não é submissão, é subjugação.
Você tem que me obedecer, porque eu sou o seu marido. Isso não é submissão. Isso é subjugação. Aqui, obedecer aos vossos pastores, se você vê no seu pastor um homem que é um exemplo para a comunidade, que se doa, que serve, que ama, que deixa você livre para tomar as suas próprias decisões, que o intuito dele é formar o caráter de Cristo em você e não controlar sua vida e não manipular sua vida, consequentemente, você vai obedecê-lo. Porque ele ganha o teu respeito. Ele não exige o teu respeito. Olha quem é a pessoa que vela pela sua alma. Um pastor é um homem que ele está de olho na sua alma. Ele quer fazer com que você seja curado, seja tratado, para que você se pareça mais com Cristo. E aqui, você sendo líder ou não, porque eu sei que muitas pessoas vão assistir isso no YouTube gravado depois, tome muito cuidado. Se você é um pastor que está ouvindo isso, você é um líder que está ouvindo isso, você forma liderados, esses liderados vão embora. Eu vou dar um exemplo. Meu pai é um líder, é um pastor de uma comunidade. E esses dias não, né? Um tempo atrás, eu sentei com ele e falei, pai, Deus me direcionou para um outro caminho, não vou mais fazer parte da comunidade, seguirei minha vida. Meu pai falou assim: eu recebi uma palavra de Deus. A palavra de Deus que eu recebi é: eu vou formar muitos filhos espirituais, mas eu não devo segurá-los. Eu não devo mantê-los. Deixe-os voar. Por quê? Porque tudo que você forma, tudo que você faz, não é para você. Os discípulos não são seus, são de Cristo. Se você forma um líder, se você forma uma pessoa e essa pessoa, a pessoa foi abrir outra igreja, pô, todo mundo que eu formo vai embora, você tá com o coração totalmente errado. Porque você tá achando que você tá construindo algo para você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que essa pessoa vai ser em Cristo. Você sabe o que ela vai ser? Você sabe o que ela vai, o que Deus falou com ela? Você não sabe. Então por que você quer manter essa pessoa perto de você? E pensando nesse contexto é muito forte o que eu vou falar agora. Os seus pais podem ser seus abusadores espirituais. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque chega uma hora que o pai tem que enviar, tá? Os pais e as mães têm que enviar. E por favor, tem muito pai e mãe aqui. Não seja um abusador do seu filho. Envia. Chegou a hora de enviar, envia. E um único texto no Novo Testamento que nos revela como encontrar líderes espirituais que não são abusadores. Ó, grava esse texto, printa, porque na próxima comunidade que você for participar, ou na comunidade que você participa, você tem que avaliar este comportamento para saber se ele é um líder que você deve servi-lo, segui-lo. Presta muita atenção agora. Esse texto, Pedro está falando para líderes, presbíteros e pastores. Ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É assim que é o comportamento de um líder e de um pastor, de um líder espiritual. Primeiro, ele não vai fazer nada por força. Você tem que fazer assim. Você tem que fazer daquele jeito. Não. Tem que ser voluntário, tá? O líder não pode fazer nada para a pessoa buscando ganho pessoal. Não estou dizendo que ele não pode ter ganho pessoal. Eu estou dizendo que o ganho pessoal não pode ser o motivo do porquê ele faz. É isso. A motivação. Mas de ânimo pronto, ou seja, sempre pronto a servir. E nem como tendo domínio sobre essas pessoas. Porque nenhum líder tem domínio sobre ninguém. E o último é o principal, servindo de exemplo. É quando as pessoas dentro do lugar a qual esse líder está, elas o olham como um exemplo do caráter de Cristo. Consequentemente, o líder vai influenciar de forma natural essas pessoas. Vamos lá. Perguntas? Agora é a hora das perguntas. Abre, como é que eu sei se eu estou sendo abusadora com os meus liderados? Como é que você sabe?
Eu dei vários Como é que exemplos eu aqui. sei? Vamos voltar aqui. São várias formas, mas uma das formas é olhar as evidências. Vou voltar no slide. Esse slide aqui, esses métodos, é só você avaliar. Você usa algum deles? Você usa um dom espiritual para fazer com que a pessoa faça o que você quer? Você usa um discipulado para manipular pessoas, para controlá-las, a fazer o que você quer? Você fala que a sua igreja, a sua forma é a melhor? Você usa texto fora do contexto só para a pessoa fazer o que você quer? Você cria no lugar onde você está uma atmosfera de medo e culpa, ameaçando as pessoas? Você usa chantagens espirituais? Você ameaça seus liderados? Olha por essas evidências. Essas evidências, elas te mostram se você está sendo um abusador ou não. Só que uma das coisas, mesmo que você não faça tudo isso, como olhar se você tem uma tendência para ser um abusador? É você avaliar a motivação do que você faz algo. Se você faz algo pela pessoa para ganhar algo em troca, você tem uma tendência muito grande a ser um abusador. Como líder espiritual de alguém, você está fazendo pela pessoa por Cristo. Nenhum discípulo é seu, nenhum liderado é seu. Todos são de Cristo. E você vai tratá-los com respeito, porque você sabe que você está tratando da alma de alguém que é filho de Deus.